Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 6. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Eu gostaria de, nesta hora, irmãos, tratar do seguinte tema: a aula da saudade. A aula da saudade. Aquela era a aula final de Jesus. Durante 3 anos, noite e dia, Jesus ensinou aos seus discípulos. Agora era a conclusão do curso. Agora era a aula final, o culto de formatura, a aula da saudade. Jesus é o mestre dos mestres. Mestre dos mestres pela excelsitude do seu caráter. Mestre dos mestres pela variedade de seus métodos. Mestre dos mestres pela majestade de sua doutrina. Jesus, como mestre, não foi um alfaiate do efêmero, foi o escultor do eterno. Aqui ele está no cenáculo. O clima, na verdade, não era de festa. O mestre estava se despedindo deles. Aquela era a noite, a quinta-feira do Getsêmani. Aquela era a quinta-feira do suor de sangue. Aquela era a quinta-feira do beijo traidor de Judas. Aquela era a quinta-feira da negação covarde de Pedro. Aquela era a quinta-feira da prisão de Jesus. Os discípulos estão entristecidos, mas Jesus revela a eles profunda simpatia, dizendo: não se turbe o vosso coração. Por que eles estavam tristes? Estavam tristes devido à iminente partida de Cristo. Parecia que naquela quinta-feira a solidão os abraçava. Eles estavam envergonhados devido ao egoísmo, o orgulho que haviam demonstrado. E Jesus confronta-os, não com palavras, mas com gestos, lavando seus pés. Eles estavam perplexos devido à predição de que Judas trairia Jesus, de que Pedro negaria Jesus, e de que todos eles se dispersariam acovardados. Eles estavam muito angustiados, em virtude das aflições que se avizinhavam, dos açoites que Jesus suportaria, das cusparadas.
da prisão e da tortura. Mas Jesus, o Mestre, à sombra da cruz, consola os seus discípulos na aula da saudade. Em primeiro lugar, Jesus mostra para eles a necessidade de continuarem confiando em Deus e nele, apesar das circunstâncias que se avizinhavam. Notem comigo o verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Veja que a forma do verbo está no indicativo e também no imperativo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: já que vocês acreditam em Deus, acreditem também em mim. Já que vocês confiam em Deus o Pai, ponham também a confiança em mim. Isso porque as crises chegam, e chegam sobre nós. Os problemas aparecem, as tempestades são inevitáveis, os ventos contrários conspiram contra nós. Mas Jesus disse: confiem em Deus, confiem também em mim. As sombras certamente cairão sobre nós, a perseguição virá, o mundo nos odeia, mas Jesus disse: confiem em Deus, confiem também em mim. Dias difíceis virão, prisões e açoites os alcançarão, o sofrimento e a morte chegarão também acompanhados. Mas Jesus diz: confiem em Deus, confiem também em mim. Chegará a solidão, a crise financeira, a doença, o luto, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras. Mas Jesus disse: já que vocês confiam em Deus, confiem também em mim. A cruz será um espetáculo horrendo. Os homens cuspirão no meu rosto, os homens me aviltarão, vocês serão perseguidos, enfrentarão os tribunais. Mas vocês que já confiam em Deus, confiem também em mim. Esta é a primeira lição da aula da saudade. Apesar das circunstâncias, não importa o que vem pela frente, a carranca do mal, continuem confiando em mim, diz Jesus. A segunda palestra da aula da saudade, ou o segundo ponto da aula da saudade, é esta: continuem crendo no céu como lar dos salvos. Olha o verso 2 comigo: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Entendamos isso. Os dias são maus, no mundo teremos aflições. O diabo rosna, jogando sobre nós o seu bafo. O mundo, com o seu aparato e seu aparelhamento, nos persegue. Mas apesar disso, entendamos que não caminhamos para um ocaso, não caminhamos para o entardecer da história, não caminhamos para um destino sombrio e triste. Olhem para frente, e à frente está a recompensa, à frente está o céu, à frente está a casa do Pai, à frente está a consolação, à frente está a glorificação. A nossa jornada não termina na cruz, termina na glória.
Então, algumas coisas precisam ser reafirmadas na aula da saudade. Primeiro, é que o céu é o nosso destino. A morte não é o fim. O túmulo não é o nosso último endereço. Não vamos ficar vagando ou penando, aguardando outra vida. Não vamos para um purgatório de tormento. Nossa alma não ficará dormindo no túmulo. Nós vamos para o céu. Nós vamos para casa. Nós vamos para a casa do Pai. Nós temos uma viva esperança. O céu não é apenas o nosso destino, o céu é um lugar e um estado de gozo permanente. É por isso que Jesus voltou para a casa do Pai em corpo de glória. E nós subiremos um dia também com um corpo de glória. O céu é onde está o trono de Deus. O céu é a nossa pátria. O céu é onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O céu é lugar de alegria indizível. O céu é lugar de louvor e exaltação. O céu é o lugar mais belo que jamais o homem pôde ver. Como diz o hino, tenho lido da bela cidade. Ali é o nosso lar. Lá é a nossa pátria. E é para lá que iremos. Mas o Senhor vai dizer que o céu é a casa do Pai. E casa do Pai traz para nós a ideia de segurança. Casa do Pai traz a ideia para nós de provisão abundante. Casa do Pai representa para nós lugar de plena comunhão. Casa do Pai é onde o amor é acendrado. Casa do Pai é lugar espaçoso, onde há uma única família, um único rebanho, um único povo. É a morada para todos os filhos de Deus. É o lugar para onde todos os que creem no Senhor Jesus irão desfrutar de ventura eterna. Para um grupo desconsolado, Jesus os encoraja na aula da saudade. O céu, mais do que isso, é um lugar preparado por Jesus, para um povo preparado por Jesus. Diz a Bíblia que Ele lá entrou como nosso precursor. Ele nos antecipou. Ele entrou na glória primeiro. E Ele preparou para nós um lugar. E preparou na cruz. Não é que Ele foi para o céu para lá preparar um lugar. Lá já está tudo preparado. Tudo já está pronto. Mas na cruz Ele preparou para nós este lugar. Na cruz Ele comprou para nós, por eterna redenção, a nossa herança. Na cruz Ele sangrou. Na cruz Ele sofreu. Na cruz Ele morreu, para que você e eu pudéssemos ter vida e vida eterna. Na cruz Ele sofreu sede, para você beber da água da vida. Na cruz Ele sofreu o golpe da lei, para você ser perdoado. Na cruz Ele suportou todo o peso da justiça divina, para você ser justificado. Na cruz Ele abriu para você os páramos eternos. Na cruz Ele doou para nós a nossa eterna redenção. Ele foi desamparado na cruz, para que você fosse acolhido pelos braços do Pai. Na cruz Ele abriu para você e para mim um novo e vivo caminho para Deus. O céu é um lugar permanente, de onde você nunca vai precisar sair. Não vai ter mudança. Não é uma tenda, é uma morada eterna. É um lugar de descanso, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. O céu é o lugar onde Jesus está.
e nós o veremos face a face. Nós o serviremos, nós reinaremos com Ele, nós viveremos na presença dEle, nós desfrutaremos da companhia dEle. Lá nós nos esqueceremos de todas as agruras que aqui vivemos e passamos, porque vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Recordo-me das perseguições terríveis que se abateram a Coreia do Sul, e ali um missionário com a sua esposa, com os seus 2 filhos, foram presos e foram confrontados na sua fé e requereram deles que negassem a Jesus. E em face da resistência e firmeza inabalável de fé, ameaçaram aquela família a sepultá-los vivos. Cavaram uma grande cova e jogaram ali a família. E terra foi lançada, e lançada, e lançada. Quando já estavam praticamente sufocados pela terra, um dos filhos gritou: papai, socorre-me! E o pai começa a chorar diante do desespero de ver o seu filho sucumbindo, sendo sepultado vivo. E a mãe, com a fé inabalável, disse: meu filho, força, força, chegaremos em breve ao nosso lar. E começa a puxar um hino: eu avisto uma terra feliz, uma terra de gozo sem par. Todos eles se uniram naquela canção, até que suas vozes foram silenciadas debaixo do escombro daquela sepultura. Aqui tem luta, aqui tem dor, aqui tem choro, aqui tem lágrima, aqui tem morte, mas nós estamos indo para a casa do Pai, onde estaremos para sempre com Ele. Esta é a lição de Jesus na aula da saudade. Mas ainda, o Senhor Jesus Cristo na aula da saudade disse para os seus discípulos no verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E o Senhor Jesus os consola dizendo: eu vou voltar, eu estou indo, eu vou deixar vocês por um tempo, eu vou enviar o outro Consolador para estar com vocês, mas eu voltarei, e eu levarei vocês para onde eu estou, vocês estejam também. E Jesus os consola na aula da saudade, falando sobre a sua segunda vinda, e Ele voltará certamente. Certamente Ele prometeu, e Ele não é homem para mentir. Ele diz: eu voltarei, venho sem demora. Ele voltará pessoalmente, o mesmo que subiu é o que vai descer. Ele voltará visivelmente, todo olho verá. Ele voltará audivelmente, ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, Ele descerá dos céus. Ele voltará inesperadamente, será como ladrão que vem sem mandar aviso prévio, repentinamente, inesperadamente. Mas amados, Ele voltará gloriosamente, com grande majestade e glória. Ele voltará, e diz a Escritura que Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele voltará e se assentará no seu trono de glória e vai julgar as nações. Ele voltará e vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo.
e vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, e lançará no lago do fogo todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, mas aos seus amados, a quem ele salvou pela sua graça e pelo seu sangue. Ele vai dizer: vinde, 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 benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a consolação de Jesus na aula da saudade. Mas ainda, Jesus diz para os seus discípulos: continue seguindo o caminho verdadeiro para o céu. Vejam comigo, por gentileza, os versos 4 a 6. E Jesus disse: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O céu é o nosso destino, o Pai é a nossa aspiração, Jesus é o nosso mediador, pois Ele é o caminho que devemos procurar, a verdade que devemos crer, a vida na qual devemos pôr a nossa esperança. Observemos isso. Jesus é o caminho para o céu, tão simples, tão claro, tão necessário. O caminho para o céu não é uma religião. O caminho para o céu não é a Igreja Presbiteriana do Brasil. O caminho para o céu não é um rito sagrado. O caminho para o céu não são as nossas obras. O caminho para o céu não é a igreja. O caminho para o céu não é mesmo a nossa sinceridade. O caminho para o céu é Jesus. É só Jesus. Jesus não nos fala sobre um caminho, Ele é o caminho. Jesus não aponta o caminho, Ele é o caminho. Jesus não é uma opção entre outros caminhos para ir a Deus, Ele é o único caminho. Foi Ele quem disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, não é verdade que toda religião é boa. Não é verdade que toda religião leva a Deus. Aliás, nenhuma religião leva a Deus. Só Jesus é o caminho. Todos os outros caminhos são falsos. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao fim são caminhos de morte. Jesus é o caminho certo. Ele não é um, Ele é o caminho. Jesus é o caminho necessário. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho certo para o lugar certo, para ir ao Pai só através de Jesus. Jesus é o caminho que você e eu precisamos andar por Ele, se o nosso desejo é ir ao Pai, é chegar ao céu. Mas notem mais, Jesus disse: eu sou a verdade. No mundo de meias verdades, no mundo de mentiras travestidas de verdades, no mundo de enganos e trapaças, com maquiagem de verdade, Jesus se apresenta como a única verdade. Jesus é a verdade física e metafísica do homem, aquilo que ele deve saber. Jesus é a verdade ética do homem, aquilo que precisa ser. Jesus é a verdade espiritual do homem, aquilo que ele precisa crer. Ele é a verdade. Uma pleiade ilustre de homens já nos disseram a verdade.
mas nenhum deles foi a encarnação da verdade. Muitos mestres podiam dizer: o que eu ensino é a verdade, mas só Jesus pôde afirmar: eu sou a verdade. Jesus é um mestre, e ele é o conteúdo do seu ensino. Jesus é o mensageiro, ele é o conteúdo da sua mensagem. Jesus é o profeta, e ele é o conteúdo da sua profecia. Muitos quiseram varrer o nome de Jesus da história, pseudocientistas atentaram contra ele, mas ele é a verdade, e contra a verdade ninguém pode, porque só a favor da verdade é o que prevalece. Mas mais do que isso, Jesus é a verdade que liberta. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas finalmente, Jesus disse: eu sou a vida. A vida. Jesus é a fonte da vida. Por isso ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus é o doador da vida. Por isso ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Jesus é o único que tem palavras de vida. Ele disse: para quem iremos nós? Disse o apóstolo Pedro: só tu tens palavras de vida eterna. Jesus é o único que oferece vida abundante. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é a única vida que prevalece sobre a própria morte. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim não morrerá eternamente. Portanto, na aula da saudade, Jesus nos orienta a confiar nele. Não importa as turbulências que virão, confie nele. Na aula da saudade, Jesus nos garantiu que o céu existe, que ele é um lugar, que ele é um estado, que ele é a casa do Pai, e é para lá que vamos. Jesus nos garantiu na aula da saudade que ele vai voltar. Ele vai voltar e vai nos levar para estarmos com ele para sempre, para contemplarmos a sua face, para desfrutarmos da sua presença. Jesus na aula da saudade nos disse que ele é o caminho para Deus, ele é a verdade que nutre a nossa alma, ele é a vida que você e eu precisamos viver. A minha esperança é que na aula da saudade, o Senhor nesta manhã traga consolo, esperança e segurança para a sua vida. Em nome de Jesus, é hora de nós nos assentarmos aos pés do Mestre e bebermos a largos sorvos do seu ensinamento na sua aula da saudade. Que ele nos abençoe. Amém.